Capítulo 2. Solitário. O pardal sussurra em madrigais, a memória de nossa frágil natureza. Ser a delicada metade de um par que naturalmente se formará com o tempo. Elegantemente o pássaro, em seu pesar apenas canta, e da ansiedade contabiliza. Para cada suspiro uma gota a mais, naquele que será seu inexorável êxtase. Não foi assim difícil encontrar o caminho. Embora a explicação dada pelo Dr. Mauro, a enfermeira, não fosse tão esclarecedora, ele a conduziu, através do celular até a padaria Flores do Lago, onde a aguardava antes de levá-la ao seu paciente. O médico, como era de se esperar, estava à mesa e tomando mais cervejas do que deveria, quando todos no local buscaram, com os olhos, aquela mulher ruiva de 1,70 m de altura, que descera do carro e caminhava em sua direção, exibindo um piercing prata no umbigo, entre uma camiseta cor-de-rosa e o jeans que demarcava as curvas de suas pernas. Há algo sobre essa mulher que eu, que lhe conto essa história, posso afirmar. Monique poderia não ser a mulher mais linda do mundo, mas destacava-se e mexia com os instintos de todos que a viam. Ela sorriu como fazia facilmente e beijou o rosto do médico. "Você está ainda mais gostosa, sabia?", disse-lhe o médico. "E você mais magro. Não se cuida não? Deveria cuidar mais de si mesmo. Vai começar dando bronca? Sabe que me preocupo com você?", lembrou-lhe Monique. "Foi muito difícil achar o lugar?", perguntou-lhe Maurinho. "Da próxima vez acho que vou trazer um escoteiro junto comigo", disse sorrindo a moça, acomodando-se à mesa. "Mas me fale sobre ele", continuou ela. "Bem, ele é um arquiteto que se tornou um escritor de sucesso, além de ser meu melhor amigo. Mas você nunca me falou sobre ele", inquiriu como a amiga a quem se negou um segredo. "Falei sim. Lembra-se que lhe contei sobre meu amigo empresário, que sofreu um grande desfalque do seu sócio, e depois, na hora em que mais precisava, foi abandonado pela esposa? Pois é, eu me referia a ele." "Sim, agora me lembro. Não era esse o cara a quem você teve de emprestar dinheiro várias vezes, achando que ele não teria como pagá-lo?", recordou-se a ruiva. "Exatamente, ele mesmo. Só que um dia ele acordou, e quando viu que não tinha nada para fazer na sua vida, levantou-se de sua cama, foi até o computador e escreveu um livro que se transformou no maior sucesso editorial desse país. Foi publicado em várias línguas e em seguida revelou-se também um poeta e ficou mais famoso ainda. Agora sou eu quem deve uma fortuna a ele, só para pagar pela minha boca", respondeu-lhe fazendo cara de quem ficou sem jeito. "Uau! Vou cuidar de alguém importante?" Embora ele nunca tenha permitido que mostrassem sua cara em público, a não ser na contracapa dos seus livros, ele está ficando cada vez mais conhecido, mas não sei se continuará a ser tão importante assim, falou Mauro em um tom bem mais sério. Ela franziu o rosto tentando entender e aguardou uma explicação de como isso seria possível. "Como eu já lhe disse, muita coisa ruim aconteceu na vida desse camarada. Primeiro a empresa e o amigo sócio, que o roubou. Além de seus outros amigos, que trabalhavam com ele e facilitaram as coisas, para que o desfalque acontecesse em troca de suborno. Depois teve na sua falência a humilhação de ser ferozmente cobrado por seus credores. Inúmeros oficiais de justiça bateram em sua porta e levaram tudo o que ele possuía. E some a tudo isso o fato de ter sido abandonado por sua mulher, por quem ele era apaixonado no momento em que ele mais precisava de apoio, e terá um pouco da dimensão do que ele passou. Ela o abandonou como se ele não significasse nada em sua vida. Realmente é tudo muito triste." Há algum tempo atrás, poucos meses, outro amigo que lhe restara o chamou para ir à sua casa. Esse cara se chamava Júlio e lhe disse ter sido traído pela esposa. Os dois beberam muito aquela noite. Era Natal, e antes de irem dormir, já pela manhã, pensando em segurar sua angústia, Júlio tomou uma caixa de Rivotril, ficou completamente louco e se atirou pela janela na frente dele. Meu Deus! Coitado desse homem!
exclamou a moça. No dia anterior à minha chegada, ele havia marcado pegar seu caseiro, um tal de Pedrão, em uma ruazinha, lá na vila, chamada Rua do Meio, em frente a um bar de um tal de Sérgio. Ninguém soube me explicar o porquê. Ele discutiu com um grupo de 6 ou 8 rapazes que o espancaram violentamente. Parece que isso foi a gota d'água na sua vida. Essa história já está me dando até arrepios, frisou Monique. Desde que eu o peguei, ele parece estar em estado de choque. Mesmo não estando tão machucado para isso, ele não disse uma palavra. O homem absolutamente não fala, e o seu olhar está parado, perdido em algum lugar do tempo ou do espaço que eu não consigo descobrir qual é. Talvez, se tivéssemos passado por isso também, reagíssemos da mesma forma, ponderou ela, como a enfermeira que deve sensibilizar-se com a dor do paciente. Eu a deixarei na casa cuidando dele e retornarei à cidade. Procurarei um colega que é psiquiatra para ver o que devemos fazer. Ele levantou-se dizendo: eu vou pagar a conta e você me segue em seu carro. Eles saíram depois daquela história, sem que ela tivesse bebido nada, mesmo estando com sede. Ele jogou uma nota de R$ 50 sobre a mesa, fez um sinal para o garçom e caminhou. Ela o seguiu pensando no que seria passar um mês só, junto a um mudo, em um local tão ermo. A moça o seguiu descendo a estrada que agora se tornava arborizada. Pareceu-lhe que a temperatura caíra, o que era verdade, e logo ela viria a saber que a laguna é, por causa de sua imensa área verde, 2 graus mais fria do que o resto da cidade. Maurinho dirigia um carro do ano que não era uma caminhonete, o que a levou a imaginar que ele conseguira comprar o carro sem precisar da ajuda do amigo. Logo alcançaram o Parque Ecológico, uma área de mata de quase 100 alqueires que separava aquele ponto da parte urbana da cidade. Seguiram margeando a represa que, vez por outra, aparecia atrás das casas à esquerda da estrada, passaram uma pequena vila apinhada de casas humildes e entraram na península da laguna, um apêndice no lago, cercado por pequenas ilhas. Dali para frente o caminho, agora de terra, subia o morro que leva ao mirante. Logo as copas das imensas árvores ficaram abaixo da estrada, permitindo que se avistasse 2 grandes lagos, quase divididos por um braço de terra que alongava a península. Era para lá, para o Finisterre, que eles seguiam. Dr. Mauro desceu por uma pequena rua que os levou a um caminho que contornava as águas até uma antiga casa de arquitetura alemã sobre um promontório que lhes permitia ver os 2 lados da represa. O local era lindo e alguém que deveria ser o caseiro lhe abriu um velho portão de madeira, indicando para que estacionasse seu carro atrás de uma caminhonete que já deveria ter mais de 10 anos de uso e, portanto, não poderia ser aquela da qual Mauro falou, pois jamais poderia ser vendida por aquele preço. Ao descer do seu carro, ela foi apresentada ao Pedrão, um homem rude de quase 1,90 m de altura, cabelos grisalhos, um grande bigode e ostentando uma barriga proeminente. Vestia-se mais como um vaqueiro do que como caipira, o que ela descobriria ser comum às pessoas daquele estranho mundo. Alguns instantes depois, uma mulher magra de feições europeias, que deve ter sido bonita algum dia, embora estivesse muito maltratada, apareceu à porta que deveria ser da cozinha, enxugando sua mão em um pano de prato. Essa é Brigitte, disse-lhe Maurinho, apresentando aquela mulher atrás do avental. Monique sentiu-se mais aliviada ao perceber que teria a companhia de 2 outras pessoas durante sua temporada naquela casa, e mesmo que não tivesse o menor interesse por aquele homem gigantesco, foi sua presença que lhe deu maior alívio. Seria bom ter alguém com aquele tamanho como guarda-costas em um ponto tão afastado como aquele. Venha, menina, que bom que tenha vindo para cuidar do Victor. Nós estamos muito preocupados com ele. Coitado desse homem. Dr. Mauro já lhe contou o que aconteceu? Disse-lhe Brigitte, tentando puxar uma conversa de boas-vindas. Moça, vou colocar suas malas para dentro, afirmou Pedrão. Assim a enfermeira foi levada ao interior daquela casa e da sala para um quarto de onde se podia avistar a represa. Lá, pela primeira vez, ela viu Victor Pen Calabar,
Um homem alto, de cabelos castanhos e feições indefinidas devido ao inchaço dos seus ferimentos. Um olhar vago que buscava o horizonte através da janela e de um avassalador silêncio. Você, a quem conto essa história, já pensou quantas pessoas passam diante de nossos olhos todos os dias, no decorrer de nossas vidas? Como garantir que aquela com quem tanto sonhamos, a que nos foi predestinada, já não esteve em nossa frente, ao nosso alcance sem que a percebêssemos? Poderia, talvez, não a termos identificado por ela não estar em um dos seus melhores dias? Talvez meu grande amor, ou o seu. Quem pode nos garantir que não tenhamos até beijado suas faces? Como quem cumprimenta um desconhecido e então a deixamos partir.